Efésios capítulo 4. Nós vamos dar prosseguimento aqui ao nosso estudo na carta de Paulo aos Efésios. Tem sido um tempo muito proveitoso. Você também que está acompanhando essa série aí pela internet, que Deus abençoe a sua vida e que o Espírito Santo possa instruir-te também nesta noite, a partir desse texto aqui da Sagrada Escritura. Efésios 4, de 7 a 11. Efésios capítulo 4, de 7 a 11. Diz assim a palavra do Senhor: E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Até aqui a leitura da palavra de Deus nesta noite. Vamos orar mais uma vez. Amado Deus, nós nesta hora, Pai, lida a Tua palavra, clamamos a instrução, o auxílio do Teu Espírito Santo para que possamos compreendê-la de maneira agradável a Ti, para que possamos viver as verdades reveladas pelo Senhor aqui, para a glória do Teu nome. Ajuda-nos, Senhor. Abre o nosso entendimento, aquieta o nosso coração nesta hora, para que possamos, de fato, prestar atenção na exposição da Tua palavra e assim sermos instruídos na verdade do Senhor, que chega até nós por graça, Senhor. Fala conosco nesta noite, Deus. Edifica a Tua igreja. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nós temos visto aqui já há algum tempo essa carta de Paulo aos Efésios, e a gente viu que nos primeiros 3 capítulos dessa carta, Paulo deu instrução, doutrina para a igreja, a respeito do que é a igreja, a respeito das bênçãos espirituais que a igreja tem em Cristo. Ele ora para que a igreja seja desperta com relação a essas bênçãos, a esperança do chamamento dele, a riqueza da glória eterna e também o grande poder que havia ressuscitado cada crente quando ele creu em Cristo como seu Senhor e Salvador. Ele ressuscitou Jesus, o exaltou à destra de Deus e também ressuscitou a igreja, elevou-a à destra de Deus, e agora Cristo, e como cabeça da igreja, estão lá do céu, reinando sobre todo o principado e potestade. Nós vimos isso no capítulo 1. No capítulo 2, Paulo começa a dizer: por que foi necessário que um poder ressuscitasse alguém como eu e você? Porque nós estávamos mortos. E o morto não pode fazer nada. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Então foi preciso que Deus nos desse vida ao nos unir a Cristo. E aí, o que acontece? Essa salvação não é só para o judeu. Essa salvação é para o judeu e para o gentil. Para quem é judeu, da tribo de Judá, e também para aqueles estrangeiros que agora, debaixo da mesma cruz do Senhor Jesus, fazem parte da mesma família da fé. Então todas as pessoas da humanidade que crerem em Cristo são ajuntadas agora, debaixo de um novo povo, que Paulo chama de a família da fé. Não são mais estrangeiros que estão distantes das promessas de Deus, mas agora em Cristo foram feitos o mesmo povo. Deus agora, pelo seu Espírito, habita nesta vida, e essa vida passou a ser um santuário onde Deus recebe adoração. Paulo terminou assim o capítulo 2. No capítulo 3, ele fala desse mistério que estava oculto no passado, lá no Antigo Testamento. Que mistério era? Que a salvação não era só para gentil, só para a nação descendente de Abraão, mas Abraão ali, em Gênesis 12, já havia sido prometido a ele que da sua descendência, pessoas de todas as nações seriam abençoadas. O judeu com o tempo se esqueceu disso, se fechou no seu legalismo, na sua religiosidade, dependeu da lei, da circuncisão, das obras da lei para a sua salvação, amaldiçoou o ímpio, o gentil. E a gente está pregando Romanos aqui, de maneira expositiva, aos domingos no culto, e a gente está vendo que, quando o judeu condena o gentil pela sua imoralidade, mas pratica os mesmos pecados, ele se torna condenável diante da lei de Deus, ele se torna hipócrita. Então Paulo está dizendo que, no capítulo 3 de Efésios, agora, esse mistério de que Deus incluiria os gentios na mesma família dos judeus, pela fé em Cristo, foi revelado por ele. A graça de Deus
capacitou o apóstolo Paulo para que ele viesse revelar esse mistério aos gentios. Veja, ele está escrevendo para os Efésios, uma igreja formada predominantemente não de judeus, mas de gentios, de pessoas que estavam fora do povo de Israel. Paulo está dizendo que ele vinha no poder do nome de Jesus. Ele foi enviado no seu ministério, foi capacitado e foi enviado para pregar essa palavra no poder e na autoridade do nome de Jesus. Porque ele começa a carta dizendo que ele era apóstolo, enviado, capacitado por Jesus, chamado por Jesus, ensinado por Jesus, testemunha da ressurreição de Jesus, para falar na autoridade do nome de Jesus. E daí ele ora novamente, para que essa igreja seja fortalecida com poder, para que o Espírito habite no coração deles, para que eles se amem, e nesse amor eles possam demonstrar a operação do Espírito na vida deles, para que eles possam aí compreender o grande amor de Cristo, que o salvou naquela cruz da condenação. Então, Paulo instrui a igreja nesse sentido. A partir do capítulo 4, o que ele faz? Ele vai aplicar essa instrução. Toda essa doutrina, essas bênçãos, essa consciência que a igreja deveria ter de quem ela é como igreja em Cristo, fundamentada na doutrina dos apóstolos e profetas, edifício espiritual que cresce para a glória de Deus, essa igreja agora tem que caminhar unida. Por quê? Porque é o mesmo Deus que a chamou, é o mesmo Senhor, a mesma fé, o mesmo batismo que a uniu como um povo só. Judeus e gentios. Paulo está preocupado com o relacionamento entre eles. Pessoas que antes se odiavam e agora têm que conviver no banco da igreja, uma do lado da outra, remida pelo mesmo sangue. Portanto, não há acepção de pessoas para Deus na salvação. Deus salva todo aquele que humildemente se chega a Ele, confessando Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Paulo então vai dizer, olha, um só Deus, Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Capítulo 4, versículo 6. E agora o texto que nós lemos? Paulo vai começar a falar o quê? Vou fazer uma pergunta. Como que essa unidade vai ser vista e mantida agora na igreja de Cristo? Como é que a igreja vai ser mantida unida? Paulo vai dizer aqui, vai começar a dizer, que é por meio de uma liderança consagrada ao serviço, na edificação dos crentes, pelos variados dons espirituais concedidos por Cristo ao seu corpo. Cristo dispôs em sua igreja pessoas para exercerem ministérios distintos. Para quê? Para a manutenção da unidade do corpo dos crentes. Para capacitar os crentes, para eles caminharem unidos, para eles agora terem consciência de todas essas bênçãos que ele resumiu antes na sua carta. Para que eles fossem um testemunho de unidade diante de um mundo desfacelado pelo pecado, desestruturado. A igreja não caminha assim. A igreja é como um corpo humano. Lembra? Paulo ainda vai falar disso aqui, mais para frente aí. Ele vai comparar a igreja como um corpo. Ele é o cabeça e nós aqui somos membros desse corpo. Veja, um corpo tem que caminhar unido. O meu braço direito não pode falar, eu não te quero mais, saltar fora do corpo e sair correndo. Não. Tem que caminhar, um olho aqui não pode dizer, eu não quero mais esse olho. Não, tem que caminhar em unidade. Então, Paulo vai começar a dizer que Deus dispôs, chamou, vocacionou pessoas, trouxe ministérios e capacitou com dons determinadas pessoas. Para quê? Para manter essa unidade. Daí o título aqui do nosso estudo: Ministérios e dons distintos na igreja de Cristo. Olha aí comigo o versículo 7 de novo. Quem quiser dizer alguma coisa, é um estudo, irmãos. Levante a mão para falar, tá bom? Olha o versículo 7. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Veja, essa graça aí, é a palavra charis, lá no grego, tem o sentido de uma graça no cumprimento da vontade de Deus para a vida da igreja, para a vida de cada crente. Então essa graça não é a graça da salvação, como a gente viu aqui em Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Não é essa graça que Paulo está falando. Paulo está falando de uma graça que é derramada para o serviço a Deus. Olha só, lá no capítulo 3, versículo 2, volta aí, capítulo 3, versículo 2, ele fala de uma graça que alcançou a vida dele. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros.
Então, Paulo está dizendo, Deus confiou uma graça a mim para fazer alguma coisa no meio de vocês. Agora veja o versículo 8. A mim, Efésios 3, 8. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça, charis. Que graça é essa? De pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Então, meus irmãos, essa graça aqui é a graça que Deus derramou sobre Paulo, esse líder, apóstolo, para pregar o evangelho aos gentios. E ele fala aí, ele continua, versículo 7 do capítulo 4. Foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Quer dizer, segundo a medida. Veja, imagina assim, Cristo é o detentor de todo o poder. E ele pega um pedacinho, esse é o sentido dessa proporção. Ele pega uma medida desse poder que ele tem. E segundo a sua vontade, para cumprir um decreto dele, não a igreja, ele capacita determinadas pessoas, dando esse dom aí. E o dom aí, a palavra dom, é doreia. Olha aí. Foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção, a medida do dom de Cristo. Dom aí, irmão, não é dom espiritual, como a gente vê lá em 1 Coríntios 12 ou em Romanos capítulo 12. A palavra dom aí, doreia, é um presente que Cristo dá para essa liderança consagrada. Uma dádiva, algo que é recebido sem esperar nada em troca. Paulo está dizendo que Cristo distribui sua graça para o serviço na igreja, ao capacitar líderes para servi-lo, na edificação da igreja, segundo a sua vontade. Ele age assim também com os dons espirituais. Paulo lá em 1 Coríntios 12, 11, ele vai dizer assim, que Deus distribui os seus dons na igreja segundo lhe apraz. Ninguém tem todos os dons, como nem todo o corpo é formado de mão, mas tem mão, tem orelha, tem pé. Assim são os dons na vida da igreja. Tem vários dons. Isso é para trazer humildade para muitas pessoas, né? Que às vezes se acham detentoras de todos os dons. Eu tenho todos os dons, todos os talentos. Isso é bíblico. Paulo em 1 Coríntios 12 vai dizer que ninguém tem todos os dons. Deus, por sua graça, capacita determinadas pessoas com dons para o serviço. Essa graça de Cristo capacitando líderes para servi-lo. Olha só que legal, Paulo começa a falar no versículo 8. Só é possível, sabe por quê? Pela humilhação e pela exaltação de Cristo. Foi porque ele foi humilhado e foi exaltado em glória depois. Olha o versículo 8. Por isso diz, quando ele, Jesus, subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Aqui, irmãos, Paulo cita um salmo precioso. Ele cita o Salmo 68, 18. Ali no Salmo 68, 18, Davi está contemplando a vitória de Deus no Monte Sião sobre os seus inimigos. O Senhor está levando cativos os inimigos do rei, os inimigos do povo. E Paulo está olhando para aquele salmo, gente, e ele está vendo ali uma prefiguração da vitória de Cristo no Monte Sião sobre Satanás e as suas hostes. Olha o Salmo 68, 18. Salmo 68, 18. Já dei o contexto, agora eu vou ler o versículo. Fica fácil agora. Olha o que diz. Subiste às alturas, levaste cativo o cativeiro, recebeste homens por dádivas, até mesmo rebelde, para que o Senhor Deus habite no meio deles. Olha o que diz Davi aqui nesse Salmo 68, 18. Deus está no Monte Sião, ali o templo ainda não havia sido construído, né? Quem constrói é Salomão, o Salmo foi feito por Davi, então provavelmente o templo ainda não tinha sido construído. Mas estava lá, o Senhor no Monte Sião, e ali ele era exaltado sobre todos os inimigos do povo, lá em Jerusalém. E ele diz o texto aqui que ele recebeu homens por dádivas. Por quê? Esse recebeste homens por dádivas é que naqueles dias, irmãos, quando uma nação vencia a outra, ela tomava os inimigos como escravos. Muitos morriam, outros iam servir aquele que o venceu, ou então aquela nação vencida começava a pagar tributo para o rei vencedor. Paulo está olhando para essa cena de Deus vencendo inimigos e tomando esses inimigos para servi-lo, olhando para Cristo, que na cruz derrotou Satanás
E olha que interessante, porque estudiosos dizem que os judeus, os rabinos, eles associavam esse Salmo 68 ao Pentecostes. Um Pentecostes que viria, onde o Messias seria exaltado. Nós sabemos, já foi Jesus, mas os rabínicos não creem em Jesus como Messias. Mas os rabínicos olhavam para esse Salmo 68 e eles entendiam que seria a exaltação do Messias que viria. Porque ali o Espírito Santo seria derramado sobre o povo. Nós sabemos, como cristãos, já foi derramado sobre a igreja, concedendo a ela, a igreja, dons para direção, expansão e maturidade espiritual. Atos 2, no dia do Pentecostes, cumpriu esse derramamento do Espírito. Paulo, então, por que ele cita esse texto do Salmo 68, 18? Ele olha para esse salmo e vê nele uma figura da vitória de Cristo diante dos seus inimigos. Ele já havia falado isso. Olha Efésios 1, de 20 a 23. Efésios capítulo 1, de 20 a 23. O que Deus fez com Cristo? O qual exerceu ele em Cristo, o poder, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. O exaltou, acima de todo principado e potestade e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Está vendo aí? O Senhor sendo exaltado diante dos inimigos, recebendo inimigos. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, como Deus fazia com os inimigos, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, sobre todo o cosmo criado, deu Jesus para a igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Deus, o Pai, deu a Jesus um povo. Isaías fala isso no capítulo 53, versículo 12. Então, Jesus recebeu homens. Jesus, na sua exaltação, recebeu quem como prêmio? Deus recebia os inimigos lá, e agora esses inimigos passariam a servi-lo, no Salmo 68. Pois bem, Isaías diz que Jesus receberia a igreja. Deus daria pessoas para servirem a Jesus agora aqui, sendo testemunhas dele no poder do Espírito que foi derramado no Pentecostes, sobre a vida da igreja. Então, Jesus recebeu a igreja, a minha vida, a sua vida. Recebeu homens, mulheres, para que agora nós pudéssemos servi-lo, usando os dons que ele nos daria, os dons que cada um de nós tem pelo seu Espírito. Que coisa impressionante isso aqui, gente. Por isso, Paulo pode olhar para esse Salmo 68, 18 aqui, e ao ver Deus, o Pai, recebendo homens ímpios como despojo de guerra, ele pode ver Cristo, recebendo agora a sua igreja lavada pelo seu sangue, como um prêmio por toda a obra dele, um povo que vai viver para adorá-lo, para servi-lo, testemunha dele até o seu retorno. Entenderam? Olha que coisa impressionante isso, né? Às vezes pode parecer difícil, mas quando a gente estuda um pouquinho, vai ficando fácil. E isso aconteceu porque ele foi exaltado. Olha aí o que diz o texto, ó. Quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro. O que Paulo está dizendo aqui? Isso aqui é lindo lá no original. O original está assim, ó. Quando ele viajou para dentro do céu. Quando ele subiu às alturas. Quando Jesus entrou no céu. E Apocalipse 12, ligado com esse texto, diz assim: quando Jesus entrou no céu, ele expulsou o dragão de lá. Ele expulsou Satanás. O diabo perdeu o posto de acusador da igreja diante de Deus. Por quê? Porque na sua exaltação, o Senhor entrou no céu, viajou para o céu, e Satanás estava lá acusando todo mundo. Quando o Senhor entrou lá, ele derrubou Satanás lá do céu. Ele foi exaltado em glória ao lado do Pai. A gente leu aqui Efésios 1, 20. Ele levou cativo o cativeiro. Isso aqui é legal. Jesus foi exaltado e ele levou cativo, preso, o cativeiro. Essa palavra aqui, lá no original, lá no grego, significa o seguinte: o Senhor tomou posse pela força de algo após invadir uma casa. O Senhor Jesus, ele veio a esse mundo e ele capturou um prisioneiro em uma guerra. E eu te pergunto, quando Jesus fez isso? Que prisioneiro Jesus levou cativo após vencê-lo? A morte. O que mais? Inimigos, né? Satanás, o valente que dominava pessoas,
cegando-as para o Evangelho? O Senhor entrou na casa do valente, amarrou-o e lhe saqueou os dentes. Vocês se lembram de alguma passagem? Sim. É isso. Os estudiosos vão ver lá em Mateus 12, de 22 a 32, isso, exatamente isso. É aquela passagem da blasfêmia do Espírito Santo. Lembra? Tinha um homem endemoniado, cego e mudo. Jesus o curou. Os fariseus ficaram doidos e diziam que ele estava fazendo aquilo pelo poder de Beelzebu, do diabo. E Jesus vai dizer assim: olha, uma casa dividida não pode subsistir. Se Beelzebu está expulsando ele mesmo, então eu sou Beelzebu, Jesus vai dizendo. Se eu estou expulsando Beelzebu, porque o homem estava endemoniado, então essa casa vai cair daqui a pouco. Ele se voltou contra ele. Mas se eu expulso o demônio desse homem pelo poder dos céus, então é chegado o reino de Deus. E aí Jesus diz isso. Ó, sabe o que eu fiz? Expulsando esse demônio, eu entrei na casa do valente, uma figura para esse mundo, onde era dominado pelo diabo, o príncipe da potestade do ar, que Paulo já falou aqui, um inimigo terrível. Eu amarrei ele. Por quê? Porque Jesus subjugou aquele homem expulsando o demônio, subjugou Satanás. Eu amarrei, eu limitei as atividades do diabo. E agora esse homem está livre. E como ele está livre, pessoas ao redor do mundo estão agora livres para ouvirem a pregação do Evangelho, se arrependerem e crerem. Satanás não está morto. Satanás só vai estar morto quando o Senhor voltar na sua segunda vinda. Aí, em 2 Tessalonicenses, Paulo diz que com o sopro do seu hálito, Jesus matará ele. Só na sua segunda vinda. Mas Satanás está limitado. Lembra? Ele foi exaltado ao céu, entrou lá e expulsou o diabo. O diabo perdeu o posto de acusador da igreja. Hoje, quando a gente peca, quem é que nos defende diante de Deus? Jesus. Ele é o nosso advogado. 1 João vai dizer, ele é o nosso defensor. O diabo não pode mais nos acusar para nos matar pela lei de Deus. Que coisa preciosa isso aqui. Entenderam o link desse texto com essa passagem aqui, lá de Mateus 12? De que é Jesus quem entrou nesse mundo quando ele se encarnou. Com o poder dele, hoje, ele expulsa demônio. Ele abre os olhos das pessoas para que elas vejam o Evangelho e se convertam. Que coisa preciosa. E termina o versículo 8 aí, dizendo assim: ele levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Novamente, irmãos, a palavra dons aí não é carismata, que é dons espirituais, lá em Romanos 12 e 1 Coríntios 12. A palavra aí é doma. Quer dizer o seguinte: Jesus concedeu presente. Jesus deu algo para alguém sem esperar nada em troca. E eu pergunto, que presente foi esse que Cristo concedeu aos homens quando ele foi exaltado ao céu? Aqui é um debate. A salvação, o que mais? É um debate aqui entre os estudiosos. O John Stott diz que não, a palavra é diferente de carismata, que é dons espirituais. A palavra aqui é doma, um presente. Mas ele diz que, na cabeça de Paulo, ele estava pensando em dons espirituais. Ele vai falar que, embora a palavra no grego para dom espiritual é carismata, como eu disse, Romanos 12, 6 e 1 Coríntios 12, 4, não é a palavra doma que está escrito aqui. Stott vai dizer, Paulo estava pensando em dons espirituais, concedidos por Cristo, para a sua igreja, talvez com o Pentecostes em mente até, segundo John Stott. Outros estudiosos, eles vão dizer que não se trata de dons espirituais. Por quê? Porque a palavra que Paulo usa para dons espirituais não é doma, é carismata, e ela não foi usada aqui. Outros estudiosos, e eu até concordo mais com eles, eles dizem que aqui, esses dons, esse presente, é justamente um serviço que Deus deu para alguns homens. Um ministério diante da igreja. Um ofício, cargo na igreja para conduzi-la à maturidade em Cristo. E o contexto aqui, de Efésios capítulo 4, favorece esse entendimento aqui, irmãos. De que Deus deu um presente para algumas pessoas. Uma vocação, uma liderança, um ministério. Agora, se a gente parar para pensar, se a gente for honesto, é claro que todo líder, para exercer o seu ministério, o que ele precisa? De dom espiritual para conduzir a igreja. Não dá para separar ministério de capacitação espiritual, entende? Não dá. A igreja que acaba reconhecendo dons na vida de pessoas.
Então alguém tem o dom da palavra, você pode ter certeza, a igreja vai confirmar isso na vida desse irmão. Alguém vai chegar e vai falar, você tem o dom da palavra, você tem o dom da exortação, você entende, você consegue explicar, você tem o dom do ensino para ser professor na escola dominical, você tem o dom da palavra para ir para um seminário, você já pensou nisso? A verdade é que todo líder precisa ser capacitado com dons do Espírito para desenvolver o seu ministério. Mas parece que, a princípio, Paulo quis mesmo destacar aqui os ofícios concedidos por Cristo a determinadas pessoas, ministérios. Porque olha lá no versículo 7, ele fala de graça, lembra? A graça não é a graça salvadora, não tem a graça a ver com dons espirituais. Essa graça é o chamado de Cristo para determinadas pessoas servirem a Ele na igreja até o seu retorno. Como Paulo. Lembra que a gente leu Efésios 3:2? Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros. Ele começa esse texto aqui no versículo 7, chamando essa graça. Paulo foi chamado para ser apóstolo. Isaías foi chamado pela graça para ser profeta. Filipe foi chamado pela graça para ser diácono e evangelista. Tito e Timóteo foi chamado por Cristo pela graça para ser pastor. Timóteo em Éfeso, aqui mesmo, e Tito lá em Creta. Agora, por outro lado, se Paulo cita o Salmo 68:18, que fala da vitória de Deus sobre seus inimigos no Monte Sião, apontando para o seu cumprimento na vitória de Cristo lá na cruz, no Monte Sião, e se esse Salmo 68, segundo a tradição rabínica, apontava para o Pentecostes, o que aconteceu lá? Deus derramou o seu Espírito sobre a igreja, concedendo dons espirituais a ela. Então, na mente de Paulo, parece que não estava somente ofícios, ministérios, mas também dons para equipar esse líder no serviço. Que nó, né? Concluindo, vamos fazer uma conclusão. O que Paulo quer dizer aqui, nesse versículo 8? Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Paulo fala preponderantemente que Cristo deu oficiais para conduzir a igreja, mas capacitou esses oficiais com dons espirituais para o serviço, porque não tem como separar, por exemplo, um pastor do dom do ensino, de um dom de interpretar a palavra de Deus de maneira diferente de um membro comum, entende? Um pastor, concebe-se que alguém que é vocacionado para ser um ministro da palavra, ele tem um tato, uma sensibilidade maior com a palavra, com a exposição. Ele precisa ser conduzido pelo Espírito Santo nessa palavra a enxergar coisas diferentes que um cristão comum vai passar por cima, justamente pela capacitação que o Espírito dá, pelo estudo, pela meditação. Você vai estudar o hebraico, você vai estudar latim até, você vai estudar grego, para entender o que Deus quis trazer em determinado texto, que uma pessoa mais comum, ela vai ler, ela entende muita coisa. O necessário para fortalecer a fé dela, ela vai entender, mas uma verdade mais profunda do texto talvez vai passar despercebido dessa pessoa. Então não tem como separar o ofício, o ministério da capacitação. E por que entender isso é importante, irmãos? Por que entender essas coisas é importante? Porque muitas pessoas, olhando, por exemplo, para o versículo 11 que a gente vai ler, elas dizem ainda existir, por exemplo, hoje, o dom do apostolado, o dom da profecia, como dom, não como ofício. Como dom, como nos dias dos apóstolos e profetas do Antigo Testamento. Se a gente entende como sendo ofícios dados por Cristo à sua igreja, então esses ofícios de apóstolo e profeta cessaram com o fim do estabelecimento da igreja. Paulo em Efésios 2:20, a gente já viu. A igreja cresce, é edificada sobre que fundamento? Que alicerce? Cristo. A doutrina dos apóstolos e profetas, que é Cristo. Então, não precisa lançar um novo fundamento para edificar a igreja hoje. Ela já foi estabelecida no encerramento do cânon bíblico, 66 livros, o fundamento da igreja. Então a gente pode entender que não são dons de apostolado, são ofícios.
E eu entendo assim. Se você entende que é dom de apóstolo e dom de profeta, como Isaías tinha, você pode sair por aí falando assim: assim diz o Senhor. Mas não é o caso. Não parece ser isso que está na mente do apóstolo Paulo. Aqui, de maneira estrita, ele está falando de ofícios que Deus deu para que a igreja crescesse em maturidade, e não dons de apostolado e de profecias. E a partir do versículo 9 aqui, irmãos, Paulo vai destacar que a exaltação de Cristo foi precedida da sua humilhação. Isso aqui é impressionante. No versículo 9, Paulo parece que faz aqui um parêntese para explicar que se Jesus subiu, é porque primeiro ele havia descido a esse mundo para consumar a sua obra de redenção. Olha o versículo 9 comigo. Ora, está vendo? Ora, ele vai explicar algo, ele faz um parêntese. O que quer dizer subiu, que ele falou antes, citando o Salmo 68, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? O que significa, hein? Jesus ter descido até as regiões inferiores da terra. O que vocês acham? O que é essa região inferior da terra? A humilhação que Cristo passou. Vocês estão bem, gente. A humilhação. E em que consistiu a sua humilhação? Desprezo. A sua encarnação foi humilhante para Jesus, como a segunda pessoa da Trindade, ter descido da sua glória para assumir um corpo fraquinho como o meu e o teu? Fez que passou, obedeceu ao ministro, passar. Isso. Isso aqui os estudiosos dizem, desceu às regiões inferiores da terra, é que Jesus se encarnou. Seu estado de humilhação ao rebaixar a sua posição no céu para um lugar inferior. É isso que significa essa palavra aí, ó. Regiões inferiores. Significa um estado de algo maior para algo menor. Jesus estava lá na glória com o Pai e com o Espírito. Ele, ó, se rebaixou. Isso, em Gálatas. Exatamente. Foi maldito por nós. Se fez pobre para que a gente se tornasse rico. Olha que coisa impressionante. E onde que essas regiões inferiores da Terra, a Terra aqui é o planeta mesmo onde a gente habita. O terceiro planeta a partir do Sol. O planeta Terra. Jesus se encarnou aqui. Paulo aqui, irmãos, ele destaca a humilhação de Cristo ao vir a esse mundo para dar base para a sua exaltação. Então veja, a exaltação de Cristo tem por base primeiro a sua humilhação, porque ele só foi exaltado porque ele consumou a sua obra de redenção aqui, diante do Pai. Porque Deus se agradou do que ele fez. Ele entregou um sacrifício perfeito. Ele obedeceu à lei de maneira perfeita para salvar a sua igreja. Então o Pai se deu por satisfeito em sua justiça, ao condenar os pecados do seu povo em Cristo, e o ressuscitou dos mortos, e o exaltou em glória, acima de todo o universo visível e invisível. É o que a gente viu lá em Efésios 1, de 20 a 23. Ele foi exaltado, está ao lado do Pai, e reina sobre todo o cosmo. E ele reina por meio de quem? Ele é o cabeça de quem? Da igreja, que é o seu corpo. Cristo está reinando sobre todo o cosmo por meio da igreja. A igreja foi exaltada, subiu, está com o Senhor lá. Paulo fala em Efésios 1, de 20 a 23. Reinando com Ele, sobre todo o universo, visível e invisível. Olha o versículo 10. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu, acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Que coisa impressionante, né? Paulo já havia falado disso, que Cristo preenche todas as coisas com a medida do seu poder. Olha lá comigo, Efésios 1, 22, 23 de novo. Ele já falou sobre isso. Efésios 1, 22, 23. E pôs todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, quer dizer, sobre tudo que foi criado, visível e invisível. Deus o Pai, deu Jesus para a igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que, olha lá, a tudo enche em todas as coisas. Olha que interessante. O Pai deu um Filho como cabeça da igreja, que é o seu corpo, para dirigir todo o cosmo. Gente, Jesus das alturas
com a igreja, com ele, pelo seu poder, pela palavra do seu poder, está hoje governando, reinando todo o universo, visível e invisível. O escritor aos Hebreus entendeu isso. Olha o que a gente lê em Hebreus, capítulo 1. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pela qual também fez o universo. Ele, o Filho, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, do ser do Pai, da mesma essência do Pai, agora, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, sustentando todo o universo pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Está vendo a exaltação? Tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Olha que interessante. Esse texto aí destaca o governo de Cristo sobre o cosmos. Como Cristo governa o cosmos, Ele governa pela sua igreja. É desse Cristo exaltado em glória que provém a direção da sua igreja na terra. A liderança da igreja é constituída do Senhor Jesus exaltado nos céus, pela ação do seu Espírito, que faz o que aqui? Vocaciona, chama, comissiona, capacita algumas pessoas para o serviço do reino. E por sua vez essa liderança faz o que com os membros? Capacita os membros. Trabalha a vida dos membros, dando oportunidade para os membros, dentro do dom espiritual, na vida de cada um, para que ambos possam se complementar dentro da igreja, promovendo a unidade. Irmãos, que coisa linda isso! Nós não somos iguais, nós temos famílias diferentes, culturas diferentes, linguagens diferentes, dons diferentes, mas nessa diversidade, Deus, pelo Espírito dele, promove uma unidade. Não é assim com marido e mulher? Deus junta duas pessoas diferentes. Eu e a Carol não temos nada a ver. Mas nessa diversidade nós vamos nos completar. Aquilo que falta em mim tem nela. Aquilo que falta nela muitas vezes tem em mim. Mas ela é muito mais pródiga do que eu, viu, gente? As mulheres normalmente são mais nobres, né? Mas a gente ajuda de vez em quando, né, lá dentro de casa. Mas é isso, complementação na diversidade. A igreja não é produtos de uma fábrica, onde sai tudo de maneira sequencial e igual, cada latinha de Coca-Cola. Não é assim a igreja. A gente viu a semana passada. Essa unidade é produzida na diversidade de peças diferentes, como um mosaico. Você olha um mosaico, ele é feio. Tem um triângulo aqui, um quadrado aqui, uma bola aqui, um risco aqui. Aparentemente parece não se encaixar essas coisas diferentes, dona Lisete. Mas depois você vai chegando perto e elas vão se encaixando perfeitamente. E aí vira uma figura linda. A igreja é assim. Que coisa bonita. Paulo está falando que os líderes, eles têm essa capacitação para olhar as pessoas e falar: você tem um dom de ensino para criança. Você tem um dom de ensino para criança. Você pode fazer isso aqui dentro. Você pode ser um diácono. E por aí vai. Paulo está destacando isso na presença, na vida dos líderes. Deus os capacita e os usa para depois capacitar o corpo também. E meus irmãos, são 10:09. Eu acho que eu vou dividir esse estudo, como eu fiz da outra vez, em duas partes. Então ficou essa primeira parte, até o versículo 10, porque o versículo 11 agora é a cereja do bolo. E vai tomar um bom tempo aqui, a gente precisa ter tempo para pensar sobre ele. Porque ele vai falar desses ofícios dos apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. E isso dá muito pano para manga hoje. Se permanecem ou não na igreja, se são ofícios ou se são dons espirituais. Se são dons espirituais, será que tem dom de apóstolo ainda hoje? Em muita igreja tem. Tem muito apóstolo por aí, que quer falar como Paulo, como Pedro, como João. O próprio Papa defende que é o sucessor do apóstolo Pedro. Há uma sucessão apostólica lá na Igreja Católica Apostólica Romana. Talvez entendendo que isso aqui é dom, que ainda vive hoje. Por isso que a palavra do Papa para eles é inerrante, porque a revelação de Deus por meio do apóstolo era inerrante. Nós vamos ver tudo isso, então, se Deus quiser,
na próxima semana, tá bom? Vamos parar por aqui, eu acho importante. A gente continua aí o versículo 11 na próxima semana. Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma colocação? Deu para entender essa questão até aqui? Quanta coisa bacana, né? Olha só, Deus mantendo a unidade, dando esses ofícios, esses oficiais para a igreja, não é? E tudo com base no quê? Na humilhação e na exaltação de Jesus. Porque esses servos estão servindo pela graça de Cristo, a igreja de Cristo, no poder do Espírito de Cristo. Olha aqui, a igreja é fantástica, irmãos. A igreja é a maior instituição, a mais poderosa instituição sobre a terra. Preste atenção nisso. Quando Cristo voltar, sabe a única coisa que vai permanecer de pé? O que vocês acham? A igreja. O resto vai ser consumido pelo fogo. Pedro vai falar isso lá na carta dele. O céu vai se desenrolar como um pergaminho. Tudo que está no céu, no espaço, vai cair. Os montes vão fugir. As pessoas vão correr. Tudo será derretido. É uma figura, a gente não sabe exatamente como vai ser. O que a gente sabe é que Deus prometeu que por água não vai ser mais. Quando ele fez lá uma aliança com Noé, né? Que ele pôs o arco-íris no céu como símbolo de que ele não destruiria mais a terra pelas águas. Mas pelo fogo pode ser. Nós não sabemos. O que a gente sabe é que quando Cristo voltar, tudo será restaurado. E só a igreja permanecerá. A única instituição humana que permanecerá é a igreja de Cristo. Portanto, você não está perdendo tempo aqui nessa noite. Graças a Deus, você está investindo na tua vida espiritual, crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. E você também que participa aí online desse estudo bíblico, vale a pena participar da igreja de Cristo. Você está convidado para fazer parte da igreja visível aqui, em expressão da tua fé. Essa fé que você diz ter. Amém? Vamos orar para a gente encerrar o nosso estudo? Senhor, nós te damos graças, Deus, por essa hora, por esse tempo que o Senhor nos separou para que estivéssemos aqui reunidos como teu povo, como a igreja selada pelo teu Espírito, aí nos céus, ó Deus, e dando testemunho do Senhor aqui na terra. Obrigado, Senhor. Confirma essa igreja aqui em Nova Granada, cada dia mais, para a glória do teu nome. Usa essa igreja como luz aqui nessa cidade, para que outras pessoas creiam em ti e façam parte também deste ajuntamento bendito. Para que pelo sangue de Cristo, lavada, Senhor, de toda a culpa do pecado diante do Pai, essa igreja permaneça firme em Tua presença no Teu retorno. Nós louvamos o Teu nome, Senhor, e te pedimos que o Senhor aplique esta palavra ao nosso coração, com graça, com poder. Repreende o inimigo para que ele não roube essa palavra de nós. Que possamos, Senhor, continuar aqui em comunhão ainda nesta noite e também, ó Deus, prosseguir esta semana, guardados pelo Senhor, como igreja do Senhor, lavada no teu sangue, coberta pela tua justiça, diante de todos os nossos inimigos. Obrigado, Deus, pela tua grande obra em nossas vidas, como igreja do Senhor. Abençoa os teus filhos aqui nesta noite, abençoa aqueles que participarão desse estudo depois pela internet. Usa-nos, Senhor, para a glória do teu nome, como tua igreja. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.